episódio uma vez no meu podcast, que eu levei meu médico, que tinha homem que usava a desculpa de que a testosterona me faz trair. E aí eu levei meu médico pra destruir essa falácia, sabe? Tipo, oi, querido, como assim? Existe o hormônio, existe o comportamento. Vamos lá, alto lá, né? Então... Fala, se masturba, porra. É isso. Não, Gasta essa energia. Tem N, né? Profundo. Isso é desculpa o tempo todo, mas assim, fato é que o meu ponto que eu falo de chegada, assim, objetivo principal, não vou falar que final, porque eu acho que nunca tem fim, é diminuir a violência contra a mulher. Porra. E a gente só consegue diminuir a violência contra a mulher se a gente cuidar dos homens, se a gente ouvir os homens. Por que você bate? Por que você agride? Por que você faz abuso psicológico? Ai, Por que você manipula? Você aprendeu assim? O seu lar era assim? A sua infância foi difícil? Todas as pessoas precisam fazer esse caminho. Homens e mulheres. Tá todo mundo ferido. Eu falo que tá todo mundo ferido. Postei um vídeo ontem, antes de ontem. Falei, cara, a real é que tá todo mundo tem BO. Tá todo mundo ferido. E se a gente não levar isso em consideração e falar assim, putz, eu tenho coisa a resolver aqui dentro. E eu vou entrar num relacionamento não esperando que o outro me cure, mas eu tenho que fazer meu trabalho individual pra me curar, a gente vai continuar nesse limbo que a gente tá de não tem homens legais, aí as mulheres falando isso, os homens falando que não tem mulheres legais. E, cara, vamos fazer um esforço em se curar, né? Vamos dar a mão e falar assim, tá todo mundo ferido, tá todo mundo ferido. Então, quais são suas feridas? Quais são as minhas feridas? Vamos olhar pra isso e vamos se curar. Vamos buscar se curar. Puxar um gancho que você falou, Rê, sobre a agressividade, porque assim, quando a coisa ela passa para o plano físico, existe um lugar onde vale ser pensado, onde realmente há necessidade de buscar uma ajuda química, porque quando, né, um homem agride uma mulher, você já transgrediu todos os limites do respeito, a coisa se perdeu, e muitas vezes o homem ele não consegue sair daquele lugar narcisístico de perceber que ele realmente tem um problema, né? Então, nesse momento, um objeto talvez... de dominação exato, mesmo. É um objeto de dominação. É um momento, de não, repente, de buscar tratar. ajuda num lugar de medicação, psiquiatra e... Né? Eu acho que qualquer disfunção, para você que está assistindo, seja homem, seja mulher, porque eu já tive alunos dentro do BFC, que é o meu curso, tive um cara que ele ficou 15 anos com uma narcisista. Então, assim, isso também acontece do outro lado. Sim. Não, sim. Isso também acontece do outro lado. Mas é muito mais comum a gente ver homens, por conta de tudo isso que a gente já está falando, de repetirem padrões de comportamento e estarem nesse lugar de poder dentro da relação e serem abusivos. Aí já que, assim, acho que é muito mais o lugar de fala do Lois para falar das questões cerebrais mesmo e a gente entender os transtornos, porque, assim, existe a toxicidade comportamental, na minha visão, que assim, o cara tá repetindo um padrão de comportamento, então ele explode, aí ele explode com a pessoa que tá do lado, ele explode com gente do trabalho, ele explode, que é uma coisa de não saber lidar com as emoções, e existem os transtornos de personalidade, que daí a parada é muito mais séria, né? Muito mais séria, mas de qualquer forma, cara, o amor é pra ser gostoso, o amor é construção, o amor é pra ser leve, a relação ela tem que vir pra somar. Se em algum momento estiver doendo mais do que dando prazer, não tá fazendo sentido. Sim. Aí é buscar ajuda no D0. Eu te falo isso porque por experiência própria. Não acredite que a pessoa vai mudar. Não acredite que você tem a capacidade de fazer essa pessoa mudar. Não aceite. Aconteceu a primeira vez, isso já vai ser o que a gente chama de red flag. É uma bandeira vermelha. Na verdade, pode ser uma amarela. Opa! Tem alguma coisa de errado aqui. Temos um problema. Porque no começo todo mundo é lindo. O período da paixão dura 2 anos, amor. Durante 2 anos, a pessoa pode ser a pessoa mais incrível do mundo. E é o que eu falo, muita gente está levando o candidato pro date. Em época de eleição, todo candidato quer ser eleito. Então, quando você quer conquistar uma pessoa, você se veste do candidato, você faz 1000 promessas, né? Você trata o eleitor como? Da melhor forma possível. Você quer o voto dele. Ele votou em você, ele te elegeu, te botou no pedestal. Muitos passam a agir de outra forma. Cara, foram o candidato ali naquele momento. Foi eleito, aí a máscara começa a cair. E isso tá cheio por aí. Então, assim, dá o período de 2 anos da paixão. Calma. Eu vejo gente querendo morar junto com 6 meses, com 1 ano, constrói, entende? Tem casa do nada.
Entende? Cara, tem que ter cuidado, porque Vocês falando de esses transtornos estão mais presentes do que a gente imagina. A Jaque ainda estava citando dessa parte patológica, química. Eu acho que até vale se falar sobre as patologias. Que cabe no transtorno de personalidade, que sim, é algo patológico. E tem picos, né, em transtorno de personalidade. Se a personalidade mudou totalmente, ele tem descontrole sobre isso. Então é um transtorno que ele tem descontrole mesmo. Agora, 90% não é esse transtorno de personalidade, né? É mais a toxicidade comportamental mesmo. Tá atribuído a esse objeto de dominação, e assim, é tóxico mesmo, porque ele vai se intoxicando. Porque se a gente for pensar, mas esse cara, ele... É o que você falou, é bandeira amarela? Não, bandeira vermelha. Porque somos inteligentes porque refletimos sobre os nossos pensamentos. Então, se o cara já não tá refletindo sobre o que ele tá fazendo, e tá tomando a mesma atitude sempre para ter um objeto de dominação ou para... Cara, o cérebro humano tem um negócio que, assim, que é muito bom, só que é muito ruim. Como ele... Eu sempre falo isso, ele tem um gasto energético muito alto, o que ele tenta fazer? Ele tenta padronizar tudo. Ele padroniza a marcha, ele padroniza as nossas ações cognitivas. Então, o pessoal tem linha de como pensa. Só que ele padroniza também atividades emocionais. Então, toda hora a pessoa ela já tem aquele mesmo padrão de atividade emocional. Então, ele já tem aquela mesma resposta. Mas essa mesma resposta não é porque, do nada criou. É porque, para ele, ficou cômodo, porque ele vai ter alguém em seu domínio. E o sexo masculino tem muito isso, né? O feminino, ele tem esse objeto de dominação para, na verdade, por exemplo, eu vou usar a palavra vantagem, para ganhar vantagens mínimas no relacionamento. Pode ser abusivas, mas mínimas. O masculino não, o masculino vai para o descontrole físico. Ou psicológico. Não, o psicológico é o que ele vai vir... Mas tem homens que não chegam, nem sempre tem essa escala. Nem sempre eles escalam para agressão física. Não, assim, o que eu falo é que a agressão física seria o produto final. Porque assim, você pode fazer uma agressão psicológica por anos e ela ser sempre cíclica. Você vai ficar se mantendo aquela... Até a gente tá falando de um volume de frequência de qualquer ato, ele diminui o nível de percepção. Você vai ficar agredindo, eu vou ficar te agredindo sempre. Uma hora, você acomoda. Você vai falar assim, ele é assim mesmo. Não, mas ele é grosso assim mesmo, foi desde sempre. Você acostuma com a dor, né? Mas vai chegar Não se acostume com o que é ruim. Não se acostume. Não se acostume com o que é ruim. De novo, se tiver ruim, sai fora. Que vai chegar num ponto que ele também não vai perceber mais que ele tá te agredindo. O que vai saber? É que nem um volume. Ele aumenta a dose. Aí aumenta a dose, é um volume do tom de voz mais alto. Aumenta a dose, e assim, a gente fala que isso são traumas. Trauma é um agente externo que afecciona você. Pode ser eu aumentar o meu timbre de voz e essa onda equacionar e te traumatizar, como o toque físico é a última instância. E aí a intensidade do toque que vai aumentando, aí é loucura. Olha, se bem que eu vou te falar que eu acho que tem traumas psicológicos que eles doem mais do que se fosse físico. Porque acho que no físico você vai, põe uma pomada, passa um iridoide. Vai. Você tá cuidando do físico, mas, cara, o que você causa emocionalmente, psicologicamente... Mas o que eu falo, ele já te traumatizou para chegar nesse ponto. Mas o trauma psicológico é gerar memória. Sim. Memória você fica... Você tem que reprogramar. Trauma é a memória, né? Você fica macerando. Trauma nada mais é do que uma experiência que você teve com um forte impacto emocional que causou um registro dentro do seu cérebro ali. E aquilo criou sinapses neurais, Aí você tem que desprogramar, reprogramar, trazer novas memórias, porque... E vou te falar um negócio. Um trauma como esse, você perde a sua crença de identidade, você abala a sua crença de merecimento. Você perde os parâmetros. Parâmetro de confiança, de tudo, cara. Eu posso falar um negócio gravíssimo aqui, que negócio você falou, todo mundo tem que ouvir e pautar. Não reprograma. Você ganha novas, mas ela fica lá. Você tem que trazer novas memórias mais fortes. Isso né? É porque assim. Isso assim não reprograma. Isso é o patológico máximo. Eu faço uma brincadeira com o pessoal. O Alzheimer, ele acaba com todas as memórias. Né? O nível de degeneração que ele causa em alguns núcleos, você vai perdendo memória. Memória presente. A memória emocional, que fica na regiãozinha do cérebro, do diencéfalo, ele não tem acesso. E essa memória emocional é aquela memória permanente. Essa memória você não tira.
essa memória esquece, o cara vai fazer o que ele quiser. O dia que chegar alguma coisa que se associe, ela volta. Então, é claro que ele tem que saber Luiz, trabalhar então, com ela. Então a ideia, se a gente não consegue a gente não consegue apagar. Não. Tem que fazer memórias mais fortes. Você tem que fazer memórias mais Novas. fortes. E mais bem estruturadas. Mais bem estruturadas. Se você lidar com aquela, tem que ser o trabalho psicológico, psiquiátrico, assim, para lidar com aquela que vai estar lá e criar novas para, assim, fazer o que a gente fala que é estímulo concorrente. Para ela chegar e falar assim, pô, mas essa aqui é ruim? Mas você tem uma muito boa, cara. E aí o cérebro ele sempre fica fazendo analogias. Ele sempre vai tratar com memórias. Tá bom, vamos dar um exemplo. Então, você fez uma festa de aniversário.